Bom dia a todos. Vocês todos estão quietinhos hoje. Hoje eu estou com uma voz de taquara rachada e vocês vão ter que ter minha compreensão que de vez em quando eu preciso tossir para me desengasgar, mas eu vou tentar falar com calma para não provocar, forçar muito a minha voz. Nós estamos juntos nesta manhã para celebrar mais uma vez a memória do nosso Senhor Jesus Cristo, repartindo entre nós o pão e o vinho que representa o seu corpo e o seu sangue. Eu quero meditar com você sobre o significado de celebrarmos o corpo e o sangue de Jesus e o significado de termos nas mãos o pão e o vinho. Por isso vamos ler um texto em Hebreus que nos ajuda a entender o pão e o vinho na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 em diante. Hebreus capítulo 7, versículo 11 em diante, que não tem, está aí na tela. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertenciam a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o Senhor Jesus, descendente da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Querido Deus, nós queremos entregar em tuas mãos, ó Deus, esse
texto e essa compreensão, ó Deus. E nós te damos graças a Ti por isso, em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe que toda a estrutura de Israel, ela estava baseada no templo, nos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes. E sacerdotes que ofereciam o sangue dos animais a Deus. E numa referência e memória, né, aquele sacrifício do cordeiro no Egito, quando o povo de Israel foi liberto pelas mãos de Moisés. E um cordeiro foi morto e o sangue foi pintado nos umbrais das portas, janela de todo o povo hebreu no Egito. E aí todos saíram rumo à terra de Canaã, rumo à terra prometida que Deus deu na libertação deles. E assim nasceu a celebração da festa da Páscoa. Todos os anos, os sacerdotes ofereciam sacrifícios e todo o povo de Israel celebrava a Páscoa baseada no sangue de um cordeiro. Até que Jesus entra em cena e João Batista aponta para Jesus dizendo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa dessa tradição da celebração da Páscoa e dessa estrutura religiosa de templo, sacerdotes e sacrifícios, Deus separa no meio do seu povo, entre as 12 tribos de Israel, e Deus separa uma tribo, a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, ou mais conhecida como a tribo dos levitas. E quando o povo de Israel toma posse da terra de Canaã, que eles foram libertos, a tribo de Levi não recebe uma porção de terra, ela não recebe uma parte da terra. A terra de Canaã, ela é dividida em 11 partes. Eram 12 tribos, mas a terra foi dividida em 11 partes, porque a tribo de Levi não recebeu a parte, porque ela foi separada por Deus para a função ou exercício do sacerdócio. Então toda aquela tribo, as pessoas nasciam, viviam, morriam, eram substituídas, e a função deles era o serviço de sacerdócio, né? Matar animais, oferecer sacrifícios a Deus durante o ano todo. Então todos os sacerdotes de Israel, para fazer os sacrifícios no templo, eram da tribo de Levi. Por isso, a carta aos Hebreus é escrita para dizer que Jesus é um sacerdote completamente diferente dos sacerdotes da tribo de Levi. Primeiro, porque os sacerdotes da tribo de Levi morriam e tinham que ser sucedidos por outros sacerdotes. Segundo, porque ofereciam sacrifícios a Deus, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. E terceiro, porque eles ofereciam sacrifício o ano todo repetidamente. Aí vem o autor da carta de Hebreus e diz: Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um sacerdote superior a todos os sacerdotes de Levi. Porque Jesus oferece um sacrifício só, de uma vez, para sempre, e pode salvar todos aqueles que invocam o seu nome. E ele é um sacerdote para sempre. Jesus é o sacerdote perfeito, não só porque ele é sacrifício perfeito, como ele é a própria oferta sacrificada. Jesus não se oferece a si mesmo de uma forma forçada, de uma forma obrigada, de uma forma contrariado. Ele não foi contrariado. Ele faz isso voluntariamente, onde ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim mesmo eu a dou. Por isso que Jesus é o sacerdote perfeito. Só que surge uma discussão em Israel, surge um problema. Tem um problema aqui. Ou seja, sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Só que Jesus é da tribo de Judá. Jesus é um sacerdote que está se nomeando de sacerdote. Jesus é um sacerdote não legítimo.
O sacerdote de Jesus não tem validade, porque Deus só aceita a oferta que é sacrificada por um sacerdote dentro da linhagem de Levi, o sacerdócio levítico. E aí, o autor de Hebreus, se você ler todo o capítulo 7, diz assim: é verdade, vocês têm razão, vocês estão com um problema. Só que Jesus não é um sacerdote da ordem de Levi, mas Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tá, e daí? O que quer dizer isso? Quem é esse tal de Melquisedeque? E se você nunca ouviu esse nome, se nunca ouviu nada desse nome, preste bem atenção no que vou falar agora em diante. Olha como é descrito nesse mesmo capítulo. Nós vamos pegar o capítulo 7, agora que você está com sua Bíblia aberta, nós lemos do 11 em diante. Agora vamos pegar do 7, versículo 1, 2 e 3. Versículo 1 diz: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abrão. Quando ele voltava da guerra, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Até aqui, dá uma segurada. Melquisedeque se encontrou com quem? Com Abraão. Para quem não sabe, Abraão é o primeiro da linhagem de Israel. Abraão é antes de Moisés. Abraão é antes dos sacerdotes de Levi. Abraão é antes das tábuas da lei. Abraão é antes do primeiro templo, antes da Páscoa, antes dos sacrifícios. Abraão é antes de tudo. Abraão é o primeiro onde Deus disse para ele: de ti farei uma grande nação. Por isso que Abraão é o primeiro. E Abraão encontrou-se com quem? Com Melquisedeque. Então, Melquisedeque é antes de Abraão. Versículo 2 diz: e Abraão deu o dízimo de tudo. Então, o dízimo não é uma coisa criada com o tempo e tal. Vem dessa época aqui. Então, Abraão, ele ia para as guerras, e quando ele conquistava os territórios, ele tinha direito de recolher todos os despojos, as riquezas que sobrava, e ele levava para o seu país, o ouro, a prata, e assim vai. Por isso aqui, Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e deu-lhe o dízimo. Continua no versículo 2. Em primeiro lugar, Melquisedeque, estamos falando dele, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Salém, mais tarde, vencer a Jerusalém, que é hoje, tá? Versículo 3. Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Isso aqui é extraordinário para nós entendermos. É muito especial. Melquisedeque existia antes de Abraão e é sacerdote do Deus Altíssimo e ele é para sempre. Como é que se tornou sacerdote do Deus Altíssimo? A gente não sabe. A Bíblia só diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Assim como não se sabe quem é o pai, quem é a mãe, não se sabe onde nasceu e não se sabe onde ele morreu. Só se sabe que ele existiu e que Abraão deu os dízimos para ele. E essa figura misteriosa chamada Melquisedeque aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, do versículo 7 em diante. E diz o seguinte: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Salé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Pão e vinho. E o que ele fez?
abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Repete de novo aqui. Como é que Melquisedeque se apresenta a Abraão? Como sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Melquisedeque é sacerdote do Deus dos deuses. Ele é sacerdote do Criador de todo o universo. Ele não é sacerdote do Deus do mar, ele não é o sacerdote do Deus do fogo, ele não é sacerdote do Deus do tempo, ele não é sacerdote do Deus dos egípcios, dos gregos, ele não é sacerdote do Deus dos romanos, e ele não é o Deus dos milhares de deuses. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E o que ele traz para Abraão? Pão e vinho. Não é uma refeição, é um cerimonial com pão e vinho, porque com pão e vinho Melquisedeque abençoou Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque, oferecendo-lhes os dízimos, e se submete à autoridade do sacerdote do Deus Altíssimo de Melquisedeque, que não sabemos de onde veio, para onde foi, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde nasceu, onde morreu e se morreu. É bem provável que na era que nós estamos já deve ter morto, né? E aí no Novo Testamento, em Hebreus, como semelhança ao Filho de Deus, Jesus sabe disso. Tanto sabe que em João 8,58 Jesus diz: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E a expressão eu sou, ou seja, Jesus já existia. Por isso que vem o autor de Hebreus e diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é antes de Abraão, antes de Moisés, é antes de Davi, e é antes de Levi, que é antes de todo mundo. Melquisedeque e Abraão celebram com pão e vinho. O que Jesus escolheu para celebrar em seu nome? Pão e vinho. O que nós temos aqui hoje para celebrar? Pão e vinho. Os chamados sábios de Israel, eles construíram uma tradição que eles chamam de Kiddush. Ou seja, quando o povo se reúne para celebrar a Páscoa, porque a Páscoa deles é uma refeição, é uma festa, e antes da refeição da Páscoa eles fazem o cerimonial do Kiddush, com pão e vinho. Com vinho eles oram agradecendo a Deus pelo fruto da videira, e se na falta do vinho, o pão, eles oram agradecendo a Deus o pão que é fruto da terra. E antes da Páscoa, eles fazem o Kiddush com pão e vinho. O básico, o simples, o pão e vinho. Em todo o povo de Israel é que no mínimo todos têm, é o que todo o povo de Israel, no mínimo todos têm isso na mesa. E esse mínimo pão e vinho é o que Jesus separa, e antes de celebrar a Páscoa, com os seus discípulos, ele pega pão e vinho e diz: celebrem em meu nome. Esse pão é meu corpo, esse vinho é meu sangue, porque eu sou sacerdote, não da linhagem da tribo de Levi, nem sou sacerdote da religião judaica. Eu não sou sacerdote da religião cristã. Eu não sou sacerdote da religião islâmica. Eu não tenho templo, eu não tenho ritual, porque eu sou sacerdote da ordem de Melquisedeque. E a celebração em meu nome é com pão e vinho, do mesmo jeito que Abraão celebrou com Melquisedeque. Isso foi antes de Moisés, antes da construção do primeiro templo, antes dos sacrifícios de animais. Jesus diz: eu sou sacerdote da ordem de Melquisedeque, que se refere ao Deus Altíssimo, que é o Criador dos céus e da terra. Para você ter uma ideia, o judaísmo
tem 5.784 anos hoje no calendário judaico, né? Ou melhor, estamos no ano 5.784 no calendário judaico. Estamos no ano 2024 no calendário cristão. O islamismo deve ter em torno de 1.500 anos. E Deus? Deus é antes. Deus é o Criador dos céus e da terra. Se Deus é Criador dos céus e da terra, Ele já existia antes. Por isso, Jesus, que nos ensina a chamar Deus de Pai, não cabe numa tribo da linhagem de sangue. Não cabe numa tradição religiosa, seja judaísmo, seja cristianismo, seja judaísmo, islamismo, cristianismo ou qualquer uma. Ele não cabe num templo, não cabe num ritual. Porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem começo e nem fim, e não tem genealogia. Jesus é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não é do Deus dos judeus, ele não é do Deus dos cristãos, ele não é do Deus dos batistas, ele não é do Deus dos aliancistas e nem dos Deus dos bleias. Jesus é sacerdote do Deus Altíssimo e a celebração em nome de Jesus é com pão e vinho, o básico e o simples. Nem todo mundo em Israel tinha acesso ao templo. Nem todo mundo em Israel tinha acesso ao sacrifício. E nem todos tinham um animal para oferecer em sacrifício. Nem todo mundo em Israel podia ser sacerdote, mas todo mundo em Israel tinha na mesa um pão e o vinho que poderiam celebrar em nome de Deus Altíssimo. E quando hoje nós tomamos na mão um pão e um vinho, nós não estamos celebrando um ritual da nossa religião, da minha religião, da sua religião. O sacerdote que ofereceu esse corpo e esse sangue, o Senhor Jesus, é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o sacerdote que nos autoriza a todos com pão e vinho nas mãos celebrarmos a vida doada no seu corpo e no seu sangue. A todos nós, em todo lugar, em todo tempo. No lugar de uma taça, nós temos aqui um cálice da sofisticação moderna, da celebração de um ritual sagrado de Melquisedeque. Imagina se Melquisedeque visse esses copinhos aqui. No mínimo ele ia botar a mão na cabeça. Mas é o que temos para hoje. Pão e vinho são simbólicos. Sabia que você é um sacerdote? Você é um sacerdote porque você está em Cristo Jesus. Você, mulher, é uma sacerdotisa porque você está em Cristo Jesus. Você não precisa de cobertura de ninguém na sua vida. Você só precisa de Jesus Cristo. Eu fico impressionado que às vezes vem pessoas de outras denominações aqui, elas entram, ficam aqui um período e vão embora. Parece que é aqui lugar de passagem, né? Elas não são ensinadas, isso aqui não é ensinado nas igrejas delas, porque elas têm alguém lá que tem que ser a pessoa que dá cobertura a elas. E elas vêm aqui e vê que não tem um pastor que ora por elas, que dá cobertura por elas, e elas vão andando, procurando isso em outros lugares. Então você não precisa de cobertura, você precisa de Jesus, porque você é um sacerdote. Em 1 Pedro capítulo 2, não sou eu que digo isso, diz o que aqui? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio o quê? Sacerdócio real, geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, sacerdote real. Jesus nos leva para fora dessa autoridade que é o pastor, que é o presbítero, o bispo, o apóstolo, o padre, o papa, a tia que profetiza, a avó da oração e sei lá mais quem.
Jesus nos leva para fora dessa autoridade religiosa que parece ter uma cobertura para a sua vida. Ah, mas eu quero que você ore porque você é presbítero. Ok, há uma organização dentro da igreja, deve ser respeitada. Mas eu pergunto, o Espírito Santo que Jesus deu para você, e o dom que Jesus deu para você, você faz o quê? Você acha que alguém que tem um título aqui na frente é mais do que você? Você tem o mesmo Espírito. Você tem um dom, no mínimo um dom também. Então nós não precisamos de cobertura. Nós precisamos de Jesus. Por isso que Jesus nos leva para fora dessa autoridade. Nós não temos cobertura espiritual de homens instituídos. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Jesus nos leva para fora dessa organização de poder sacerdotal. Jesus nos leva para fora do templo. E gente, como tem igrejas que pegam o Velho Testamento e faz o povo ser debaixo do poder de alguém. Vocês não aprendem isso em muitas igrejas. Eles seguram o poder deles para eles. Aqui está o que Jesus está nos dando. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Jesus nos leva, por isso que Jesus nos leva para fora. Jesus nos leva para fora do templo. Jesus nos leva para fora de uma tradição religiosa. Ele nos leva para onde? Ele nos leva para a vida. Nos leva para celebrarmos o Deus Altíssimo. Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que nos autoriza a todos com pão e vinho celebrarmos gratidão a Deus, nosso Pai, que através do corpo e do sangue de Jesus nos dá vida para sempre. E por causa de Jesus temos o privilégio de chamar o Deus Altíssimo de Pai. No pão e no vinho, no corpo e no sangue de Jesus, nós celebramos a vida com gratidão. Bem-vindos à mesa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse momento tão especial. Queremos agradecer-te a Ti. Quero estar te pedindo que possamos meditar nessa questão tão preciosa que o Senhor nos tornou, não só teus filhos, mas sacerdotes, que nos deu essa liberdade de participarmos da ceia e nos abençoe cada um de nós, ó Deus, para que possamos meditar, repetir isso com o verdadeiro significado espiritual na presença do Senhor Jesus. Abençoe cada um que está aqui, abençoe aquelas pessoas que não estiveram aqui por uma razão ou por outra. Cuida delas, ó Deus, nessa semana e nós te damos graças. Em nome de Jesus. Amém?